Amigos, meu nome é Evnei Stallon e qualquer tipo de doença do preso permite a prisão domiciliar. Aqui temos que diferenciar a prisão domiciliar do Código de Processo Penal e a prisão domiciliar da Lei de Execução Penal. Em um caso, a prisão domiciliar, lá no CPP, substitui a prisão preventiva ou é uma forma de cumprimento da prisão preventiva no interior da sua residência. E no caso da Lei de Execução Penal, lá no artigo 117, temos uma substituição do local em que é cumprida a pena. Portanto, no primeiro caso, no Código de Processo Penal, substitui-se o local em que é mantido preso aquele indivíduo que está em uma prisão preventiva. E no caso da prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal, substitui-se o lugar em que é cumprida a pena pela residência do preso. E aí o artigo 117 da Lei de Execução Penal fala daquele que está no regime aberto. Vejam que a prisão domiciliar, por exemplo, do inciso 2º do artigo 318 do Código de Processo Penal, é uma admissão de prisão domiciliar em situações em que aquele indivíduo, aquele preso, está extremamente debilitado por motivo de doença grave. E aí podemos perceber que não é qualquer tipo de doença que vai permitir a prisão domiciliar, tanto na Lei de Execução Penal como também no Código de Processo Penal. O que gera essa possibilidade de prisão domiciliar para o preso é aquela aferição da gravidade da doença. É necessário comprovar que a doença existe, que é uma doença grave e que é impossível realizar o tratamento de forma adequada no estabelecimento prisional. Se a gente pensar de modo abstrato, seria sempre muito fácil comprovar que uma doença grave não pode ser tratada adequadamente no estabelecimento prisional, porque o que temos atualmente é um caos quanto à saúde nos estabelecimentos prisionais. Entretanto, os juízes são muito restritivos quanto a esse direito, quanto ao direito à prisão domiciliar, tanto no caso da prisão domiciliar do CPP, como também no caso da prisão domiciliar da Lei de Execução Penal. Os juízes normalmente exigem, portanto, que se comprove que tem a doença, e isso não é tão difícil quando se tem um laudo médico, quando se tem um histórico médico, que se comprove que aquela doença é grave e não é qualquer tipo de doença que os juízes permitem, deferem essa prisão domiciliar. Tem que ser realmente uma doença muito grave, uma doença que afete a permanência daquele preso no estabelecimento prisional e também que aquele estabelecimento prisional não consegue oferecer condições adequadas para o tratamento dessa doença. Não é dizer que o sistema carcerário, de modo geral, não consegue oferecer o tratamento de saúde. É dizer que aquele estabelecimento não tem esse tipo de atendimento. E, em alguns casos, os diretores dos estabelecimentos prisionais farão até questão de dar uma declaração dizendo isso, dizendo que o atendimento médico é raro, que não há um médico que fique o tempo todo no estabelecimento prisional, que o atendimento médico é semanal ou está sendo oferecido em tais condições e que, portanto, não há condições de oferecer esse tratamento. De certa forma, esses diretores de estabelecimentos prisionais querem uma garantia. Eles não querem que um preso morra ou prejudique mais ainda a sua situação de saúde dentro do estabelecimento prisional, por falta de cuidado. Até porque isso pode dar uma grande repercussão, isso pode eventualmente gerar algum tipo de responsabilidade administrativa ou talvez até penal, se pensarmos na condição de garantidor do diretor do estabelecimento prisional, e portanto eles não querem ficar com o preso ali sem ter condições de tratar adequadamente. Assim, não é raro, não é difícil conseguir uma declaração do diretor do estabelecimento prisional relatando que não há o atendimento médico adequado naquele estabelecimento. E aí cabe ao advogado comprovar outras coisas, como a existência da doença, que pode ser obtida por aquele médico que vai ao estabelecimento prisional uma vez por semana, 2 vezes por semana, e pode examinar o preso, e também pela demonstração de que aquela doença é grave. E isso pode exigir algum
alguns exames mais difíceis, mais complexos e, portanto, talvez o advogado, antes da prisão domiciliar, tenha que pedir, por exemplo, o ingresso de um médico particular dentro do presídio, ou que aquele preso seja levado ao hospital público para a realização desse exame, para a realização de algum exame, para o atendimento médico, para assim conseguir um atestado, conseguir uma declaração médica falando que tem a doença e que a doença é grave. E somando a isso, comprovando, portanto, por meio de uma declaração do diretor do presídio, por exemplo, que o atendimento médico está sendo oferecido de forma eventual e que não há, mesmo assim, aquele tratamento adequado para esse tipo de doença, que há um risco na permanência do preso dentro do estabelecimento prisional. Dessa forma, o advogado, nesse pedido, não pode fazer um pedido genérico, supondo apenas que o preso tem uma doença e que o ideal é ele permanecer em casa. Tem que comprovar tudo isso que eu falei e comprovar de modo documental, de forma documental, o que não é tão difícil assim se souber fazer o pedido no âmbito administrativo para exame médico, para levar o preso a um hospital público, por exemplo, ou, caso isso seja negado, se fizer o pedido no âmbito judicial, dentro do próprio PEC, dentro daquele processo de execução criminal, ou se é preso provisório, aí depende do entendimento de cada comarca, porque alguns juízes da execução penal entendem que é possível fazer um expediente avulso pedindo a eles que aqueles presos, ainda que provisórios, sejam levados ao hospital. Outros juízes da execução penal entendem, e isso na minha visão é equivocado, que quem tem que decidir sobre um preso do presídio em relação ao qual ele é responsável ser levado a um presídio, a um hospital, é o juiz do processo penal que decretou aquela prisão preventiva. Em outras palavras, há quem entenda, na minha visão corretamente, que a responsabilidade sobre esses pedidos de exame médico, por exemplo, cabe ao juiz da execução penal, não importando se é em relação a um preso provisório ou a um preso definitivo. Ele que faz essa gestão de quem pode sair do presídio para um atendimento médico ou se um médico pode entrar no presídio. Basicamente seria isso. E há quem faça uma separação, que na minha visão é equivocada, que esse atendimento médico, se é para um preso definitivo, que já cumpre pena, seria feito ao juiz da execução penal, no âmbito do processo de execução criminal. E se fosse um preso provisório, não poderia fazer um expediente avulso para o juiz da execução penal. Deveria pedir lá no processo de instrução, o processo criminal no qual ele foi preso preventivamente. Isso para mim é equivocado. Sempre, na minha opinião, deveria ser o juiz da execução penal que decidiria ou no PEC, quando é preso definitivo, ou em um expediente avulso, quando é preso provisório, portanto, preso cautelar. E aí, com toda essa comprovação, justifique no artigo adequado, se é no Código de Processo Penal ou se é no âmbito da Lei de Execução Penal. E apenas para encerrar, o artigo 117 da Lei de Execução Penal fala que é cabível a prisão domiciliar em caso de doença grave e tudo mais, mencionando apenas o regime aberto, fala apenas do regime aberto, mas a jurisprudência vem admitindo corretamente, em prol do princípio da dignidade da pessoa humana, que é possível a prisão domiciliar ao preso definitivo, aquele preso que cumpre pena, mesmo que ele não esteja no regime aberto. E eu cito para vocês uma decisão que vocês podem utilizar, essa decisão menciona isso, é o agravo regimental no RESP 1672664, que foi decidido pelo ministro Félix Fischer e foi decidido em novembro de 2017. Essa decisão fala que, apesar do artigo 117 da Lei de Execução Penal falar apenas no regime aberto, excepcionalmente o STJ tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou até em caso
caso de prisão provisória, é possível a concessão da prisão domiciliar em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não pode ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido. Portanto, se você quer invocar essa decisão que eu falei, esse precedente que permite a prisão domiciliar ao preso do regime fechado, ao preso do regime semiaberto, ao preso provisório, ao preso que cumpre pena até por crime hediondo, e a lei não faz essa limitação para a prisão domiciliar, mas alguns juízes fazem, então sempre se lembre de comprovar não apenas qual é o regime, não apenas a doença grave, mas também que não há esse tratamento adequado no estabelecimento prisional. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, o curso de execução penal em que eu leciono, organizado pelo canal Ciências Criminais, e eu falo bastante sobre várias questões, até mesmo sobre esse assunto deste vídeo, além de encontrar neste link da descrição várias outras coisas, como livros que eu indico, contato para palestras, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, artigos, vídeos, livros de minha autoria e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.